Olá, espero que se encontrem bem. Hoje vamos fazer um vídeo sobre a modelagem das saias de círculo. E o que é isso de uma saia de círculo? É uma saia cuja modelagem, cuja construção é feita a partir da forma geométrica de um círculo. Em termos de modelagem é bastante simples, porque ao contrário da maior parte dos modelos de saia, em que não é que há modelos de saia também simples, mas normalmente começam com um molde base, ou seja, nós temos que ter o molde base já construído, ou temos que construir primeiro que tudo o molde base e depois a partir daí fazer as transformações, ir adicionando pormenores para criarmos o nosso modelo de saia. Aqui, todo esse processo de modelagem, principalmente, por exemplo, para quem está a começar, é bastante simples. Nós só precisamos de duas referências para a nossa modelagem. Uma, e a mais importante, é o contorno da cintura, onde a saia vai assentar. Portanto, nós temos que saber o comprimento a toda a volta da cintura, o perímetro da cintura. Isso é o fundamental nesta modelagem. E depois, claro, decidir a altura que a saia vai ter, ok? Pronto, antes de passarmos propriamente dito para a modelagem da saia, eu vou aqui só mostrar uma imagem para explicar como é que isto vai funcionar. Ou seja, imaginemos que isto é só um desenho, não é uma ilustração, para já não é construção. É mais para definir aqui algumas características da nossa saia, para ser mais fácil depois perceberem o processo de modelagem. Então, o formato da nossa saia acaba por ser um círculo, ou melhor, dois círculos, um interior e um exterior. E vamos aqui interpretar cada uma dessas partes. Este círculo interior, então, o que é que vai ser? Vai ser mesmo o contorno da cintura, o perímetro da cintura, aí a toda a volta, ok? Só pegar, por exemplo, se for uma saia para nós próprios, basta colocar uma fita métrica aqui na cintura e medir. Ou então medir para a pessoa para a qual vamos fazer a saia. Medir o contorno da cintura. E depois temos aqui outro círculo maior. E aqui é o fundo da saia. Mas como é que vamos determinar este círculo? Através da altura que pretendemos que a saia tenha. Por exemplo, pode ser uma saia mais curta ou mais comprida, mas a altura é a distância que vai então deste primeiro círculo, que é da cintura, que corresponde à cintura, até ao fundo da saia. Imagina que era uma saia acima do joelho que tinha 50 cm. Então, depois de desenharmos este círculo interior, vamos desenhar a altura marcar a altura da saia, desde aqui do círculo interior para baixo, com uma medida, então, se a saia tivesse uma altura de 50 cm, seria essa a medida. Se a saia tivesse 90 cm, seria este segundo círculo iria estar mais afastado, ok? Mais características desde já que também podemos já retirar daqui. Ela é uma saia que pode ser dividida em 4 partes iguais. Ela é igual, portanto, nestes quartos. Então, onde é que eu quero chegar? Para a nossa construção, nós não precisamos estar a desenhar tudo, ok? A construção para a nossa modelagem. Vamos só trabalhar com um quarto, visto que depois os outros são iguais. Então, o processo de modelagem que normalmente eu faço é: temos a ideia do que é que queremos fazer e vamos fazer todo o processo de modelagem, a nossa construção. Portanto, e no caso agora da saia de círculo, vamos fazer a construção só de um quarto, porque nós sabemos que depois podemos replicar. E depois de estar a construção feita, é que eu vou aqui da construção, destas linhas que nós definimos com estas medidas que vamos marcar, extrair um molde para depois colocar sobre o tecido e orientar na costura, ok? Depois esse molde podemos adicionar mais algum tipo de marcações, margens de costura, pronto. Então, na construção, onde é que eu quero chegar? Vamos só trabalhar com um quarto. Para o molde, depois podemos optar, ou também tiramos o molde só de um quarto da saia. Isto o que é que vai significar? Depois temos que dobrar o tecido da saia em 4 partes, por exemplo, e cortar então só um quarto. E quando abrimos o tecido, temos o círculo inteiro. Ou, por exemplo, podemos optar até por, ao extrair o molde, fazer já metade da saia, portanto, estes 2 quartos. Então, se o nosso molde tiver assim já metade da saia, nós só temos que depois, quando vamos cortar o tecido, dobrar o tecido em 2, colocar o molde, cortar e quando abrimos, que está dobrado só uma vez, não é em 2, quando abrimos já temos a saia completa. Mas
também a minha intenção não é para já complicar, é só uma primeira abordagem e depois mais à frente no vídeo vamos pormenorizar mais estas questões. E também queria referir que este tipo de saias de círculo podem englobar várias saias, nomeadamente esta que o vídeo se refere hoje. Eu chamo saia de círculo completo, ou círculo inteiro, porque a saia vai ter mesmo o formato de um círculo completo. Mas depois também podemos desenhar saias de meio círculo ou de um quarto círculo, depois provavelmente até num próximo vídeo poderei falar dessas outras opções. Mas hoje então, aqui a estrela da modelagem é a saia de círculo inteiro, que também há quem atribua outro nome, exatamente pela sua forma, de saia soleil, ou saia guarda-chuva, ou saia umbrella, e ela tem realmente uma saia com muita roda, não é? Que depois ao cair toda esta roda dada pelo círculo, pela circunferência, vai formar uma ondulação e é uma saia muito utilizada em diferentes contextos, por exemplo, até mesmo em roupas de festa, saias de festa ou vestidos de festa, é bastante utilizada. Eu já cortei aqui o tecido, uma amostra em meia escala, como é que ela resulta. Pronto, aqui está então o contorno da cintura, vou tirar isto de baixo para se ver melhor. O contorno da cintura, a altura da saia. Eu já fiz aqui neste exemplo uma abertura, por exemplo, depois quando nós formos cortar a saia propriamente dita, aqui é só um exemplo em meia escala, podemos definir a abertura que a saia vai ter, por exemplo, a colocar um fecho. E eu aqui poderia, por exemplo, ter uma abertura no meio das costas, ok? E neste caso, o que é que eu faço? Quando sei que, por exemplo, relativamente à saia de círculo, vou fazer uma abertura para colocar um fecho no meio das costas, eu já tenho que dar espaço para uma margem de costura, para cozer o fecho, pelo menos de 1 cm de cada lado. Então, no contorno da cintura, vou dar já mais esses 2 cm, ok? Então, este círculo aqui interior vai ter o contorno da cintura mais, pelo menos, os 2 cm para colocarmos o fecho. Outra possibilidade será, por exemplo, cortarmos a saia em 2 partes. Imaginemos que aqui eram as laterais. Colocamos uma costura aqui nas laterais e o fecho numa das laterais, por exemplo, do lado esquerdo. Mas mais à frente também já vamos ver isso. Esta saia então tem a forma de um círculo e, como eu estava a dizer, depois ao cair, eu tenho aqui o manequim em meia escala, dá mesmo um efeito engraçado, é uma saia bastante simples em termos de modelagem e ela vai criar esta ondulação. Facilmente temos uma saia com um efeito bastante engraçado. Neste caso é uma saia mais curta, poderia ser uma saia pelo joelho, acima do joelho, mas também fica muito bem se fosse mais comprida. Sendo assim, vamos passar então à nossa modelagem. Vou aqui só fazer mais uma chamada de atenção sobre estas fases da modelagem. Então, partindo do nosso esquema, o que é que nós vamos começar por desenhar? Esta linha vertical, depois esta linha aqui horizontal perpendicular e depois o círculo interior que corresponde ao contorno da cintura. Depois vamos marcar a altura da saia e este círculo exterior do fundo da saia. Como é que vamos marcar, e o mais importante, este círculo interior correspondendo ao contorno da cintura? Através da distância que esse círculo está ao centro. Portanto, e é através desta medida, não é? Podemos utilizar, por exemplo, um compasso e que a partir do centro definimos a distância que a circunferência está, de acordo com a medida da circunferência, ou seja, cada circunferência tem uma determinada medida até ao centro, que é chamado raio. Portanto, se imaginemos que esta circunferência era maior, a distância até o centro vai ser maior, é proporcional. E nós temos que então saber, como é que nós sabemos? Muito simples. Se dividirmos a circunferência, o comprimento da circunferência, por 6,28, temos a medida do nosso raio e podemos assim marcar, por exemplo, com um compasso ou de outra maneira que também já vamos ver. Neste caso, por exemplo, se eu vou considerar para a minha construção a medida do manequim de meia escala,
que se fosse em tamanho real, teria uma medida standard de mais ou menos 38 e, portanto, tem uma medida de 72 centímetros. E então, para 72 centímetros, eu quero saber, quero marcar essa circunferência, através da distância até o centro da circunferência, e 72 a dividir por 6,28, salvo erro, é 11,5, salvo erro, depois tenho que confirmar, mas penso que sim. Portanto, e é isso que vamos fazer, estas etapas. Então vamos começar. Para já, vou pegar aqui no material, na régua e no marcador grosso para conseguirem visualizar as linhas, que normalmente eu faço até a lápis. E, sendo assim, acho que está tudo pronto e vamos então começar por marcar uma linha vertical com a régua, né? Sem medida, mais ou menos. Claro que eu já cortei aqui o papel, ele é relativamente pequeno este papel, porque eu vou trabalhar em meia escala, ok? Mas depois, esta distância, esta reta, tem que ter mais do que a altura que nós pretendemos para a saia. Tem que ter, voltando aqui ao nosso esquema, portanto tem que ter a altura da saia mais o raio, ok? Pelo menos. Pronto, então no caso, para a modelagem e para o exemplo que eu estou aqui a fazer em meia escala, dá perfeitamente. Depois, uma linha vertical, vou utilizar um esquadro e então, sendo assim, a partir daqui, do topo, vou desenhar a linha horizontal, ok? Esta linha. Imaginemos que aqui poderíamos, embora isto todas as partes são iguais, mas por uma questão de perceberem, aqui poderia ser considerado o meio da frente, aqui o meio das costas, aqui a lateral e aqui a outra lateral. E nós estamos a fazer uma construção e, por exemplo, seria aqui esta linha do meio frente e agora estaria a desenhar esta linha lateral, ok? Portanto, primeira etapa está. Agora vou desenhar então a circunferência da cintura, que seria os 72 centímetros, se fosse o caso, a dividir por 6,28. Isto tem uma razão, isto tem a ver com a matemática, com a geometria, porque é que, e como é que nós chegamos a esses 6,28. Depois, se calhar, no final do vídeo, para quem for mais curioso, eu também tive essa curiosidade de perceber um bocadinho mais, depois posso mostrar de onde surge esse número, ok? Mas para já, para não atrapalhar aqui a questão da modelagem, e se quisermos simplificar, para determinarmos o raio, é só dividir o comprimento, o perímetro da circunferência por 6,28. Então, dá 11,5 e eu aqui iria pôr 11,5. Na realidade, não vou pôr 11,5, vou pôr menos, porque vou para metade, porque estou a trabalhar com meia escala. E então, seria mais ou menos aqui, ok? Metade de 11,5, sendo meia escala. Agora, já posso desenhar a minha circunferência, neste caso 1/4, não é? Eu vou utilizar um compasso, porque eu aqui consigo, estando a trabalhar em meia escala e sendo aqui da cintura. Portanto, eu marco a abertura com os tais 11,5, se fosse em tamanho real, e vou desenhar a circunferência. Aqui em baixo terá, obviamente tamanho 11,5, ok? Pronto. Passei a lápis, vou só passar aqui com o marcador para poderem ver mais facilmente. Pronto, assim mais ou menos. E está. Certo, agora vamos marcar a altura da saia. Uma saia, se for mais ou menos como aquele modelo que eu cortei em tecido, seria uma saia curta, por volta de 60 centímetros. Sendo assim, eu vou marcaria aqui os 60 centímetros, vou marcar metade, mais ou menos metade, porque meia escala. Pronto, está feito, ok? O que é que se passa agora? Eu já não tenho compasso para conseguir, agora precisava do compasso para marcar aqui o centro, o meu compasso não é suficiente para chegar à ponta, não é? Mesmo tratando-se de meia escala. Então, o que eu faço muitas vezes é utilizar a fita métrica como compasso. Pronto, nós temos várias possibilidades. Uma delas poderia ser marcar aqui, portanto eu tenho aqui a minha marcação,
Agora tem que ser, já não é desde o círculo interior, não é? Eu tenho para me servir, para funcionar como compasso, tem que ser desde o centro. Portanto, eu vou ver quanto é que eu marquei aqui, quanto é que daria aqui, e depois ia marcando aqui com pontos. Por exemplo, uma possibilidade seria esta, com vários pontos, até chegar aqui à linha vertical, ok? Mas, uma coisa que eu gosto de fazer é a fita métrica funcionar mesmo com o compasso. Como é que eu faço? Para já, coloco aqui a minha fita métrica, e é por isso que eu normalmente compro estas aqui com orifício. Tenho aqui um pequeno orifício, e eu marco aqui na minha marcação da altura da saia, do fundo da saia, e eu coloco o lápis nesse orifício. Estico a fita até o centro, e depois vou precisar de prender aqui no centro. Eu vou buscar ali qualquer coisa para prender, que me tinha esquecido. Pronto, por exemplo. Ok, então vou colocar outra vez o lápis. Muito bem. Eu acho que dá para ver, sim. E agora já prendi aqui, já fixei aqui a fita métrica, e agora vou prender aqui no centro, exatamente sobre o centro, não é? A fita estava bem posicionada. Pronto, estando preso aqui, eu agora já posso colocar novamente o lápis e fazer com que a fita métrica funcione como um compasso, e funciona muito bem. E desenhar a linha desenhar a curva até a linha vertical, ok? Pronto, está feito. Para poderem novamente ver melhor, eu vou só, se fosse para mim, eu deixava ficar a lápis, mas para se perceber melhor aqui no vídeo, eu vou passar aqui a marcador, ok. Ok, temos a nossa construção feita em termos de modelagem. Agora, como eu estava a dizer no início, normalmente eu trabalho assim: a primeira construção, que fica aqui feita no papel, e agora a partir daqui vou extrair os moldes finais, ok? E depois aí tenho que agora tomar opções. Como eu estava a dizer, ou o meu molde final vai ser só 1/4, ou então já posso fazer, o meu molde final já pode ser metade da saia, que me permite só depois fazer uma dobra no tecido, enquanto se for 1/4 vou ter que dobrar o tecido 4 vezes. Vamos ver como é que funciona. E de acordo com a largura do tecido e a altura da saia, temos que fazer aqui algumas opções. Primeiro que tudo, convém saber se nós, numa determinada largura do tecido, não é? Nós conseguimos cortar o círculo todo, ok? Completo. Então, imaginemos, eu até vou pegar aqui no tecido, para ser mais fácil, de onde cortei esta amostra em meia escala. Imaginem que nós tínhamos um tecido, está aqui, este era o nosso tecido, ok? Nós compramos o tecido com um determinado comprimento, a largura é fixa, normalmente, por exemplo, na maior parte dos tecidos de confecção, os tecidos podem ter 1,40 m, 1,30 m, 1,5 m, pronto, seja o que for, tinha uma determinada medida, ok? E depois, imaginem que eu ia fazer uma saia acima do joelho, com 50 cm, 55 cm, é mais ou menos o caso desta, e eu sei que a largura do meu tecido, com a largura do meu tecido, eu vou conseguir cortar a minha saia, certo? Portanto, o meu molde, de qualquer das formas, o meu molde não precisa ter, o meu molde em papel não precisa de ter o círculo completo. Normalmente, quando é em confecção assim em casa ou em ateliê, nós dobramos o tecido para cortarmos, por exemplo. Então já tenho aqui o molde, por exemplo, utilizei para cortar esta saia, o molde já é de metade da saia, ok? O que é que eu fiz? Voltando aqui à construção, eu coloquei uma nova folha de papel por cima, não é? E copiei as linhas da cintura, do fundo da saia. Eu aqui, até para exemplificar, já coloquei aqui uma margem de costura para, por exemplo, para cozer com um cós na cintura. Isto seria o meu molde. E o que é que eu fiz também? Já, em vez de estar o meu molde só ter 1/4, também poderia ser, mas já copiei. Portanto, reproduzi esta minha construção mais uma vez para o outro lado e, portanto, eu já tenho o molde da saia, de meia saia neste caso. O que é que isto me permite fazer? Por exemplo, como é que eu cortei esta saia, ok? O que é que eu fiz?
eu tenho o comprimento do meu tecido, como só tenho meio, não é? Eu preciso da outra metade. Então o que é que eu vou fazer? Vou dobrar à largura. Portanto, de uma parte à outra eu dobro, ok? E vou... Vamos ver se temos tecido suficiente. Tem que ser um bocadinho mais para corresponder à altura da saia. E então eu vou colocar o meu molde encostado mesmo aqui à dobra, certo? E já posso cortar, ok? E depois de cortar aqui o fundo da saia e depois também aqui a cintura, já que o valor da cintura, pois claro que imagina que queria ter uma bainha, também tínhamos que dar aqui o valor, considerar aqui o valor da bainha, mas isto é mais para perceberem a lógica e não coloquei tantos pormenores. Portanto, eu vou cortar, corto e depois, ao abrir a saia, já ficava com o meu círculo, ok? Completo. Bom, imaginemos que o meu molde era só 1/4. Como é que eu vou ter que dobrar o tecido? Como eu estava a dizer ao bocado, iria ter que dobrar uma vez, certo? E depois dobrar outra vez, para ficar com 4 camadas. Então, aqui está a nossa dobra, sim? E aqui, onde é que eu ia colocar? Aqui, nesta dobra, ou melhor, até mais correto, assim. Nesta dobra aqui, que está o tecido dobrado, não é? Em 4 camadas, mas não está aqui cortada a abertura, só temos mesmo a abertura aqui deste lado, ok? Portanto, aqui é tudo dobrado, encostava aqui uma das partes da saia e aqui encostava a outra parte, também na dobra, e podia cortar a minha saia por aqui, pelo fundo e aqui pela cintura. Ao abrir a saia, uma vez, depois de cortar, obviamente, e uma segunda vez, já ficava com o círculo completo. Portanto, esta minha saia eu cortei-a assim. Toda a caber na largura do tecido, certo? Porque seria uma saia mais curta. E eu então depois tenho que definir provavelmente uma abertura para colocar o fecho, não é? A não ser que fosse uma saia de malha com bastante elasticidade. No caso, eu aqui no contorno da cintura, então não poderia esquecer de deixar pelo menos mais 2 cm para ter margem de costura para cozer aqui o fecho, podia ficar no meio das costas. O que é que se passa quando temos, por exemplo, uma saia mais comprida? E é isso que eu quero mostrar. Até já cortei ali outro molde, já extraí aqui outro molde. Vamos outra vez colocar aqui o nosso tecido. Temos o nosso tecido, compramos então o comprimento com uma determinada largura, imagina que tinha 1,40 m, mas eu queria fazer uma saia comprida, ou seja, aqui isto é a construção, esta circunferência do fundo tinha que ser maior, ok? Maior. E eu vou extrair daqui o molde. Imaginem que o meu molde era isto, ok? O que é que se passa? Eu vou colocar faltava a outra metade da saia, não é? O molde é só de meia saia. Mesmo que eu fizesse uma dobra, a saia não me cabe aqui no tecido, assim à largura, não é? Portanto, ficava sempre para fora, ok? Eu não tinha tecido suficiente. Então o que é que normalmente se faz? É cortar metade da saia só. Em vez de cortar o círculo completo, cortar só metade da saia. E então o que é que eu posso fazer? Por exemplo, tenho aqui o meu tecido e eu vou cortar metade da saia, a minha saia vai ser cortada assim. Metade, eu vou gastar, a minha largura é fixa, eu já não consigo aumentar mais a largura, portanto, daí só cortar metade, mas em termos de comprimento, eu tenho mais comprimento. Portanto, aqui é uma altura da saia, aqui é outra altura, eu já consigo aumentar, certo? Portanto, cortava então só metade e depois poderia cortar a outra metade, ok? Eu aqui, o meu molde, até podia utilizar, em vez de utilizar assim o molde, se eu quisesse utilizar já o molde de meia saia, podia dobrar o meu tecido. Eu acho que não tenho tecido suficiente, mas deixem-me experimentar. Pronto, imagina que tinha 2 camadas, não é? Não vou ter suficiente, mas podia dobrar
dobrar o tecido, de maneira a que tivesse 2 camadas, e depois colocava a minha saia, não é? Desde que coubesse então ao comprimento, isso era uma questão do tecido ser mais comprido, de comprar mais tecido, e então já podia cortar aqui à cintura, aqui imaginemos que seria uma lateral, o fundo da saia e a outra lateral. Cortando 2 metades, portanto tinha aqui 2 camadas de tecido, para depois cozer uma parte da saia, que imaginemos que seria até da frente da saia, com outra parte, que poderia ser as costas, poderia fazer através de uma costura nas laterais. Daí eu aqui marquei a margem de costura na cintura e também já marquei estas margens de costura na lateral, ok? Portanto, assim, com o molde, metade do molde, 2 camadas de tecido, ao cortar ficava logo com 2 partes já separadas, porque eu aqui não estou a encostar nada na dobra, como fiz no exemplo anterior. Cortava toda a volta e seriam 2 partes mesmo, portanto, separadas. Poderia, por exemplo, colocar um fecho na parte esquerda, na lateral, ok? Ou então, se eu preferisse, o que é que eu podia fazer? Primeiro, cortar metade de cada vez, até se quisesse, o meu molde poderia ser mais pequeno. Imaginem que eu tinha o meu molde só 1/4 da saia. Então, aí sim, aí 1/4 já podia dobrar o tecido. Ok? Dobrava o tecido e eu tenho 1/4 e queria metade da saia. Portanto, o que é que eu poderia fazer? Era aqui a meio da frente, não é? Tenho aqui uma dobra. Portanto, imaginem que o meu molde era assim. Eu encostava o meio da frente aqui na dobra, ok? E cortava à volta com o fundo da saia, aqui a lateral, com a margem de costura e a cintura. E portanto, depois de cortar, ao abrir o tecido, já tinha a frente completa. E depois, com mais tecido, que não é o caso, que eu aqui não tenho muito, mas tornava a fazer a mesma coisa. Dobrava e cortava a parte das costas, que no caso desta saia era exatamente a mesma forma. Quanto à confecção da saia, embora em termos de modelagem seja bastante fácil, depois na confecção temos que ter em atenção a alguns pormenores numa saia com estas características. Porquê? Porque, como é um círculo, imaginemos, eu até vou mostrar aqui o exemplo que cortei em tecido. Ok, imaginemos que aqui era então a parte da frente, aqui a lateral e aqui as costas, e que ele era cortado no comprimento do tecido, em que no comprimento, no fio direito do tecido, o tecido é mais firme, não cede tanto. Mas, por exemplo, aqui nestas zonas intermédias, a saia já fica aqui no viés. E então, no viés, o tecido acaba por ser mais elástico, acaba por ceder mais. E, por exemplo, se fosse até num tecido mais fluido, quando a saia está cortada e deixamos cair, pode acontecer que algumas pontas, exatamente aquelas que ficam ali no viés do tecido, fiquem ligeiramente mais compridas. Portanto, é um trabalho importante neste modelo de saia, depois de cortar, provar e corrigir no fundo o fundo da saia, a bainha, para ficar toda direitinha e não ficar com umas pontas. Há quem diga, inclusive, que depois de fazermos a saia, devemos deixá-la pendurada ou no manequim ou num cabide, que é para ela depois ceder o que tiver a ceder e depois passado algumas horas ou até um dia, 24 horas, é que marcar o fundo da saia. E agora, para terminar, se quiserem saber então um pouco mais acerca da razão porque é que, para terminar o raio, nós dividimos o contorno da cintura por 6,28, isso tem a ver com uma forma, com os princípios da geometria. Então, deixem-me cá ver, tenho aqui. Então, a fórmula vou aproveitar aqui este bocadinho de resto de papel. Nós temos então a figura geométrica do círculo, não é? Já agora. Acho que dá para ver. Sim. Temos o círculo e o círculo então tem uma medida, todos os pontos da circunferência estão à mesma distância do centro. E como nós tínhamos visto, esta medida aqui chamamos de raio, ok?
Outra medida é de uma ponta à outra da circunferência, passando sempre pelo centro. E esta medida aqui, toda esta medida aqui, de uma ponta à outra, não é? Seja pode ser também daqui a aqui, desde que passe por o centro, nós chamamos de diâmetro. Ok? No fundo, o diâmetro é o dobro do raio, ok? Portanto, até ao centro é o raio, para o outro lado a dobrar é o diâmetro. Então, basicamente, os conceitos é o diâmetro de um lado ao outro, o raio, só até ao centro, e a toda a volta, a circunferência, já agora também, em termos de geometria, chamamos perímetro. Pronto. A partir daqui, a matemática diz-nos que, se nós dividimos o perímetro de uma circunferência, o perímetro, pelo seu diâmetro, imagina, temos um círculo, eu vou medir toda a circunferência e dá-me um determinado valor, e depois vou dividir o seu diâmetro de um ponto a outro da circunferência passado pelo centro, essa conta dá sempre aproximadamente 3,14, ok? Vamos ver que dá 3, qualquer coisa. O comprimento a toda a volta, o diâmetro, o perímetro pelo diâmetro, ok? 3,14. Eu estou aqui a socorrer-me dos cálculos que tenho aqui, não sei de memória, então é 13,14. Isto é sempre uma constante. Em qualquer circunferência, seja maior, seja menor, o perímetro à volta é sempre proporcional ao diâmetro e, portanto, dá sempre 3,14. Aumenta o perímetro, obviamente, aumenta o diâmetro, diminui o perímetro, diminui o diâmetro, diminui o diâmetro, diminui o perímetro e dá esta constante. Esta constante, em matemática, até dá-se o nome de π. É uma constante muito famosa da matemática. Depois, a partir daqui, é só uma questão de fazer cálculos em termos de equação. Então, nós sabemos que o perímetro, vou mudar para este lado para ser mais fácil, melhor ir buscar outra folha. Então, vamos lá. Seguindo aqui os cálculos. Então, o perímetro, que é o comprimento seria da cintura da circunferência toda à volta, é igual, o perímetro a dividir, vamos começar então pelo que eu disse, o perímetro a dividir por diâmetro é igual a 3,14, certo? Agora, isto quer dizer que o perímetro é igual a 3,14, isto aqui é uma divisão, eu posso passar o diâmetro para o outro lado, ok? E ao passar para o outro lado, esta operação que seria uma divisão passa para multiplicação. Então isto é a mesma coisa que dizer que o perímetro é igual a 3,14 vezes o diâmetro. Passei o diâmetro para este lado, mudei o sinal da operação, ok? O diâmetro, nós tínhamos visto que o diâmetro era o dobro do raio. O raio é só até o centro e o diâmetro era até o outro lado. Então, eu quero saber o raio, não é? Portanto, eu daqui, o que é que vou fazer? Vou dizer que o perímetro é igual a 3 vezes 14 vezes 2 vezes o raio, ok? 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Substitui o diâmetro 2 vezes o raio, ok? Agora, o que é que eu tenho, por exemplo, quando estou a fazer a minha construção, do perímetro eu tenho, certo? O que eu quero saber é o raio, portanto, eu vou ter que isolar o raio. E como é que eu vou isolar aqui o raio que, entretanto, já consegui aqui indicar? Esta parte vou passar para o outro lado, aqui. Ok? 3,14 vai passar para aqui. E assim consigo ficar com o meu raio isolado. Mas como vai passar para este lado, para o lado do perímetro, eu vou ter que, ele aqui está a multiplicar por raio, mas eu vou ter que mudar a operação. E 3,14 vezes 2 vou ter que pôr como a dividir com o perímetro a dividir por este valor. Ou melhor, então, para ser mais fácil, perímetro
a dividir por este valor, o conjunto, que é, passou para este lado, então passou para a divisão, passou para o denominador aqui de 3,14 vezes 2, é igual ao raio, ok? Pronto, já temos o nosso raio isolado, que é igual ao perímetro a dividir 3,14 vezes 2 é os 6,28. Então, o perímetro a dividir por 6,28, que é o 3,14 vezes 2, é igual ao raio, certo? Quer dizer que o raio é igual ao meu perímetro a dividir por 6,28. Então, eu tenho uma circunferência, não é a construção. Eu, então, para desenhar, queria saber este raio. Qual é o perímetro da circunferência? É a minha cintura, o valor da minha cintura. É por isso que eu, há bocado, pus, como estava a dar o exemplo, se fosse 72 centímetros, a dividir por 6,28, daria-me o raio e assim já me iria permitir desenhar a minha circunferência. Eu vou só confirmar se é mesmo este valor que dar, senão tive para corrigir. Então, a minha circunferência, imagina que era 72, neste caso seria uma circunferência, não é o caso da minha cintura, que é mais, mas a dividir por 6,28, exato, dá 11,46, arredondando, dá 11,5, ok? Pronto, eu a partir daqui, se quisesse marcar, posso marcar se eu marcar uma abertura de 11,5 com o meu compasso, que é o meu raio, à volta do centro, desenhar o meu círculo, eu sei que esta minha circunferência vai ter 72 centímetros. Por hoje é tudo, conto depois também fazer se calhar um vídeo complementar a falar de outras possibilidades de saia, por exemplo, se for uma saia de meio círculo ou de um quarto de círculo. Até à próxima e boas costuras!